Olá, meninos e meninas, estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos sobre Roma Antiga. Na primeira parte, nós vimos a questão dos aspectos geográficos e povoamento de Roma, bem como também vimos como se deu o surgimento, a origem de Roma. E no terceiro momento, nós iniciamos aquilo que seria a primeira parte da história política de Roma, período monárquico. E vamos dar continuidade, trazendo alguns outros aspectos dessa história da Roma Antiga. Bom, durante ainda o período da monarquia, a gente tem que trazer um pouquinho para vocês a questão da formação da sociedade romana. Como estava organizada Roma a partir de 753 a.C., basicamente, durante o período de domínio dos etruscos. Então ali a gente vai observar que mesmo antes de 753 já tinha-se um embrião dessa sociedade. E como ela estava constituída ali num primeiro momento. Você tinha os patrícios, que ocupavam o topo dessa pirâmide social. Os patrícios eram os membros das chamadas famílias destacáveis de Roma. Ou seja, os clãs, que obviamente eram liderados por uma figura de um pater, ou seja, de um pater família, de um chefe familiar. E esses patrícios, eles detinham o que se chama de o poder econômico, uma vez que as terras, e principalmente as melhores terras, estavam nas mãos dessa nobreza patrícia. Os patrícios também passam a constituir aqueles que irão deter direitos políticos. Então, ocupando esse topo dessa pirâmide social, a gente observa que os patrícios exerciam e, claro, gozavam de privilégios, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico. E esses patrícios, num processo justamente da evolução da história política de Roma, eles cada vez mais vão adquirindo poder político. Nesse contexto da monarquia, o poder maior era detido pelo monarca, pelo rei, que normalmente era um desses reis etruscos que estarão governando Roma aí de 753 até 509 a.C., quando os patrícios irão promover aquilo que seria uma espécie de golpe e instalar a república. Como, obviamente, você tem outros grupos que fazem parte dessa sociedade, vamos destacar a presença dos plebeus. Quem eram os plebeus? Eram esses indivíduos de Roma, livres, porém que não gozavam de privilégios. Normalmente eram artesãos, pequenos comerciantes, camponeses, ou aqueles que ainda estavam atuando na área da pecuária. E esses plebeus constituíam essa parte da sociedade romana e, no entanto, não detinham ou não gozavam de direitos políticos, distintamente em relação, obviamente, aos patrícios, que além de serem os detentores da riqueza em Roma, as melhores terras e etc. e tal, também ainda eram os que tinham direitos políticos. Mas a gente vai observar que nesse estudo da história da Roma Antiga, plebeus e patrícios são dois grupos sociais que estarão em conflito. E por que esse conflito? Uma vez que, durante o período principalmente do expansionismo romano, ou seja, das conquistas romanas, que iniciam-se basicamente ali no século III a.C., os plebeus terão um papel muito importante. Papel esse, obviamente, naquilo que seria na formação das legiões romanas, que, aliás, sem elas, sem o grande e poderoso exército, Roma não conseguiria conquistar territórios e chegar aonde chegou em termos de erguimento de um império. E, obviamente, também antes, os plebeus ali, durante o período do século V a.C., já constituíam a força militar de Roma contra algumas guerras que os romanos irão, obviamente, participar contra povos vizinhos, até mesmo contra os etruscos, também os gauleses, e etc. e tal. Mas, dentro dessa organização social, além dos plebeus, nós temos um grupo que emerge dos plebeus, que são os clientes. Quem seriam os clientes, Paulo César? Os clientes são plebeus que conseguem ter uma ascensão econômica, ou socioeconômica,
tendo privilégios, né, ou sendo protegidos por alguns patrícios. Então, basicamente, os clientes é esse grupo de plebeus que vão conseguir ter essa ascensão econômica, passando a ter proteção jurídica, política, né, por parte dos patrícios e, claro, em troca, dando algum retorno para esses patrícios. Aliás, daí que vem a expressão, né, clientelismo, que é uma expressão que é utilizada até os dias atuais para algumas pessoas que conseguem cargos, né, em órgãos públicos, mediante a troca, obviamente, né, de campanha política para esse ou aquele político. Então, você tem ainda essa modalidade de uma espécie de política do clientelismo que vem lá desse contexto da Roma antiga. Durante a monarquia, a gente vai observar que você tem esses três estratos sociais, porém, quem estará no topo dessa sociedade, tá, é o rei. E durante o período em que Roma esteve submetido ao governo dos reis etruscos, era esse rei, ou os reis de uma forma geral, que exercia esse poder supremo no período da monarquia. Então aí já estamos adentrando a partir do aspecto, né, da sociedade, né, do aspecto social, para a questão política. Durante a monarquia, o rei exerce o poder supremo. Então a organização política da monarquia, ela se caracterizou por esse supremo do rei, que exercia não só o poder, obviamente, né, político, mas também exercia o poder militar, né, e sacerdotal, uma vez que o rei até mesmo se confundia com uma espécie de intérprete dos deuses, a partir, obviamente, né, daquilo que seria de um olhar mais minucioso, a própria manobra dos pássaros. É impressionante isso, né? Esse rei, ele tendo essa capacidade de ser um hermeneuta, um intérprete, né? um decodificador daquilo que seria da vontade dos deuses, observando o movimento dos pássaros. Aí são aspectos ligados à questão da própria mitologia. Enfim, então, dentro dessa sociedade, a gente vai observar que os patrícios estavam submetidos ao rei. Porém, os patrícios, eles ocupavam aquilo que seria a Assembleia Curial. E essa Assembleia Curial, que era formada por um conselho de anciãos, que estavam em idade, obviamente, de servir aquilo que seria o exército, né, estarão propiciando aquilo que seria a construção das leis. E, obviamente, essas leis eram apresentadas para o sancionamento ou não do rei. No entanto, tem-se aí o poder supremo do rei, porém, o Senado, representado principalmente pelos patrícios, também já exerce um poder significativo. Não é um poder acima dos reis. Esse poder que os patrícios, via Senado, vai exercer de forma mais forte e intensa, acontecerá durante a República. Pessoal, em relação à questão econômica, como será esse desenvolvimento das atividades econômicas de Roma? No tocante à atividade econômica, perceberemos que inicialmente você tem a agricultura, e aí, agregado à agricultura, teremos a questão da pecuária. Também, como Roma vai se transformando em um centro urbano, uma cidade urbanizada, você tem a atividade do artesanato e do comércio. Então, um comércio passa também a ter um papel importante no próprio desenvolvimento, crescimento daquilo que seria da cidade de Roma. Obviamente, exercendo aí já na monarquia, dominada pelos etruscos, esse papel relevante de destaque em relação às outras regiões ali da região do Lácio e dentro da própria Península Itálica. Dentro desse contexto da monarquia, né, observaremos que os plebeus, né, diante do seu papel, de sua importância nas guerras contra povos que os romanos vão participar ou terão um enfrentamento, eles começam a perceber a sua posição para a defesa daquilo que seria de Roma, né, para a segurança de Roma. Porém, a gente viu que dentro da questão da organização social, os plebeus não tinham direitos políticos. E aí que esses plebeus vão iniciar algumas manifestações para reivindicar esse direito. E uma dessas conquistas dos plebeus em termos de reivindicações acontece no ano de 450 a.C.,
E essa data vai ser importante. Por quê? O que esses plebeus irão conseguir? Eles vão se rebelar diante da iminência de um ataque, obviamente, de inimigos a Roma. E vão dizer que não irão, obviamente, participar dessa guerra, não irão proteger Roma. É nesse momento em que os patrícios são obrigados a conceder uma reivindicação. Ora, essa reivindicação era, obviamente, uma espécie de isonomia jurídica, no sentido de uma igualdade, né, jurídica. Mas, para isso, fazia-se necessário criar um código de leis. E eis que no ano de 450, o Senex, ou seja, o Senado, vai aprovar, através daquilo que seria da sua Assembleia Curial, né, a Lei das 12 Tábuas, conjunto, né, ou melhor dizendo, embrião daquilo que seria o conjunto das leis do direito romano. Então é a partir da Lei das 12 Tábuas que você tem toda a organização e todo o aperfeiçoamento daquilo que chamamos do direito romano e que até hoje serve de base para as constituições de muitos países no mundo aí afora. Então a gente vai observando que essa conquista dos plebeus traz esse forte significado de se ter um conjunto de leis bem fundamentada, bem, por dizer assim, organizada, onde os plebeus também passariam a gozar de alguns direitos. E que no nosso próximo momento, na nossa próxima videoaula, a gente traz outras conquistas dos plebeus. Um beijo, um abraço e até a próxima videoaula, meninos e meninas.